A Coreia do Norte está começando a Terceira Guerra Mundial. Está se preparando para enviar 10 mil soldados para ajudar a Rússia na Ucrânia. Além disso, enquanto as tensões aumentam entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, Kim Jong-un está ameaçando usar armas nucleares contra a Coreia do Sul. Mas antes, aqui está o clipe de Zelensky compartilhando a notícia sobre os 10 mil soldados norte-coreanos. Sabemos de 10 mil soldados da Coreia do Norte que estão se preparando para serem enviados para lutar contra nós. Porque o Irã, eles deram, você sabe, drones, licenças para produzir esses drones e mísseis. Sim, mas não pessoas, não oficialmente. Simulation. E aqui vemos esse primeiro passo nesta guerra. E este é o primeiro passo em direção a uma guerra mundial. Agora, claro, temos falado muito sobre a Coreia do Norte. Recentemente, fizemos um vídeo cobrindo como eles já estavam lutando. E esses são os soldados adicionais que a Coreia do Norte planeja enviar para ajudar a Rússia na Ucrânia e os mísseis que enviam para a Rússia. Antes de continuar com os detalhes da notícia, inscreva-se no canal, deixe um like, vamos continuar. Enquanto isso, Kim também está ameaçando a Coreia do Sul com o uso de armas nucleares. Mas antes de entrar nisso, só hoje pela manhã, mais imagens estão chegando à Rússia. A grande Rússia está implorando a Coreia do Norte por ajuda apenas para manter um impasse nesta guerra. Pense nisso por um segundo, mas não é apenas na Ucrânia que a Coreia do Norte está causando problemas. Eles também aumentaram as tensões nas fronteiras com a Coreia do Sul. E agora, justo ontem, os soldados sul-coreanos na ilha de Yeonpyong foram colocados em alerta depois de notar um movimento incomum da artilharia costeira norte-coreana. A grande razão pela qual isso está levantando tantas alarmes é porque, anteriormente, a Coreia do Norte atacou esta ilha. Em 2010, a Coreia do Norte bombardeou a ilha, matando 4 pessoas e ferindo 18. E agora, Kim está fazendo o que todo ditador adora fazer quando está assustado. Querem adivinhar? Putin tem feito. A Coreia do Norte está começando a Terceira Guerra Mundial. Está se preparando para enviar 10 mil soldados para ajudar a Rússia na Ucrânia. Além disso, enquanto as tensões aumentam entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, Kim Jong-un está ameaçando usar armas nucleares contra a Coreia do Sul. Mas antes, aqui está o clipe de Zelensky compartilhando a notícia sobre os 10 mil soldados norte-coreanos. Isso desde que a guerra na Ucrânia começou. Kim está dizendo à Coreia do Sul que não tem medo de usar armas nucleares. Olhem vocês mesmos. Com a atenção mundial focada no Oriente Médio e os temores de uma maior escalada entre o Irã com seu programa nuclear e Israel, armado nuclearmente, a retórica de Kim Jong-un, da Coreia do Norte, está recebendo menos atenção internacional. Esta semana, ele repetiu um aviso. Se a Coreia do Sul usar forças armadas contra seu país, a Coreia do Norte, sem hesitar, usaria todas as suas capacidades de ataque. E ele disse que o uso de armas nucleares não está descartado, embora tenha mencionado que não tem a intenção de atacar a Coreia do Sul. Esta semana, ocorreu um enorme desfile militar anual na Coreia do Sul, que incluiu um bombardeiro americano, onde o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol prometeu o fim do regime norte-coreano se alguma vez utilizasse uma arma nuclear. Então adicionem a Península Coreana à lista global de problemas para o próximo presidente. Os dois candidatos oferecem abordagens muito diferentes. Eu me dei muito bem com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un. Eu me dei muito bem com ele. Ele gostaria que eu voltasse também. Acho que ele sente minha falta, se querem saber a verdade. Não me aliaria com tiranos e ditadores como Kim Jong-un, que estão apoiando Trump. Aumentando a complexidade, muitos problemas internacionais candentes estão entrelaçados e a confiança de Kim está crescendo. No mês passado, foi fotografado visitando centrífugas que podem produzir combustível para bombas nucleares. No ano passado, trouxe sua filha para inspecionar mísseis. Isso é uma honra para mim. Os anos em que Kim Jong-un estava disposto a se reunir com o presidente Trump e talvez negociar são agora uma lembrança. O próximo presidente pode ter que lidar com uma Coreia do Norte muito diferente. Apenas um rápido lembrete para todos sobre por que começaram essas novas rodadas de tensões. Kim afirma que a Coreia do Sul lançou folhetos de propaganda usando drones. Isso é tudo.
É por isso que as tensões estão aumentando tanto. Ele dinamitou as linhas ferroviárias que conectam as duas Coreias. Ele está tocando o sino nuclear e está pronto para ir com tudo. Além disso, ele disse que 1,4 milhões de jovens se inscreveram para se juntar ao exército devido ao que a Coreia do Sul fez. Basicamente, ele está dizendo que os norcoreanos estão prontos para lutar por seu país. O que duvido que seja verdade, mas nunca poderemos confirmar. Aqui está a irmã de Kim Jong-un compartilhando esta notícia. Fotos do que se dizia serem jovens recrutas se alistando. Pyongyang diz que a pressa para se juntar ao exército segue o que eles chamam de provocação com drones por parte da Coreia do Sul. A Coreia do Norte fez afirmações semelhantes sobre o recrutamento de seu exército no passado, durante fases anteriores de tensões aumentadas na região. Bem, essas tensões aumentadas na terça-feira ocorreram depois que a Coreia do Norte dinamitou algumas das estradas ao longo de sua fronteira com o Sul. Zain Basravi tem mais informações. Um dia depois de emitir um aviso, a Coreia do Norte dinamitou estradas em seu lado da fronteira com a Coreia do Sul. Um gesto violento, mas simbólico, cortando um caminho que conecta os dois rivais. O exército sul-coreano respondeu disparando tiros de advertência em seu próprio território. O episódio sinaliza um aumento das tensões na península. Pyongyang acusa Seul de violar rotineiramente seu espaço aéreo. No domingo, a poderosa irmã do líder Kim Jong-un avisou que haveria consequências. A dispersão de folhetos sobre a capital será considerada uma grave provocação politicamente motivada e uma infração à nossa soberania. Mas o fato de que os drones levaram os folhetos está no cerne da gravidade deste incidente. O exército sul-coreano negou ter enviado drones para o norte, mas Pyongyang diz ter provas claras de que seu vizinho do sul esteve por trás de drones que chegaram a Pyongyang nas últimas semanas. Ativistas e desertores norcoreanos também estão soltando balões em direção ao norte, levando pacotes de ajuda e folhetos que criticam Kim. O norte retaliou com seus próprios balões cheios de lixo, incluindo resíduos humanos. Na terça-feira, a Coreia do Sul condenou a destruição das estradas. O que a Coreia do Norte fez é uma clara violação do acordo intercoreano. Nós vemos isso como um ato muito anormal, e o governo condena veementemente. A Coreia do Norte passou meses colocando minas e construindo barreiras antitanques. E depois de prometer na semana passada selar permanentemente sua fronteira sul, explodir algumas estradas pode ser apenas o começo de um inverno diplomático. E claro, a Rússia está envolvida nisso. Moscou e Pyongyang aprofundaram sua cooperação militar, já que não tem a quem mais recorrer. Exatamente a mesma razão pela qual Irã e Rússia estão se aproximando tanto. Esses são 3 dos países mais sancionados do mundo. Portanto, eles apenas comercializam entre si, com o que podem. Kim está dando à Rússia mísseis, soldados agora e projéteis. E em troca, ele está obtendo alguma tecnologia espacial, o que definitivamente ajuda seu país, mas também está recebendo alimentos. A Coreia do Norte está tão mal administrada que precisa trocar armas por comida, porque Kim prefere investir em armamentos do que em alimentos para seus cidadãos. Então, aqui estão mais detalhes sobre como a Rússia está envolvida e depois podemos falar sobre como podemos acabar com tudo isso. Se apenas ajudarmos a Ucrânia a vencer esta guerra, tudo poderia se acalmar. Sim, não há dúvida de que a Coreia do Norte está enviando muitos projéteis de artilharia para a Ucrânia. O governo ucraniano diz que acredita que algo em torno de 1/3, talvez metade dos projéteis que estão sendo disparados pelos russos são da Coreia do Norte. Eles são o maior contribuinte de armas para essa guerra. Recentemente, houve rumores de que, você sabe, talvez pequenos números de engenheiros norcoreanos tenham estado lá. Embora eu ache que a Coreia do Norte não vai enviar divisões de tropas para lá. Quanto a, você sabe, ir na outra direção, não acho que Vladimir Putin esteja em posição de começar a lutar pela Coreia do Norte. Sejamos francos, ele tem o suficiente em que pensar. E de fato, eu acho que a experiência de Putin na Ucrânia envia uma mensagem aos países em todo o mundo e certamente à Coreia do Norte, e especialmente à China sobre Taiwan,
de que você pode morder mais do que pode mastigar e acabar preso. E seja como for que a guerra esteja indo agora, não tem seguido o caminho da Rússia. E claramente, essa invasão não saiu como Putin antecipou. E isso é algo em que Kim Jong-un também deveria pensar. Durante 71 anos, houve uma zona desmilitarizada de 4 quilômetros de largura entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A esperança para esta ampla fronteira é que impeça que os dois países colidam e acabem em guerra. Bem, agora foram disparados tiros por parte do Sul após uma disputa sobre drones de propaganda. O editor da Ásia do The Times, Richard Lloyd Perry, pode nos contar o que está acontecendo. Há essa história, não é? De que a guerra nunca terminou completamente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Apenas houve essa paz instável por mais de 70 anos. Quão instável é? Bem, é muito instável quando você olha o tipo de coisas que ambas as partes dizem umas às outras. Mas, por outro lado, já se passaram mais de 70 anos desde que a Guerra da Coreia terminou. Então, acho que isso diz que, por baixo de tudo, há uma espécie estranha de estabilidade extremamente instável em tudo isso. Quero dizer, a Península da Coreia esteve em paz por muito mais tempo do que, digamos, os Balcãs ou as Ilhas Malvinas, ou muitos outros lugares no mundo. Mas, ao mesmo tempo, o tipo de linguagem que é usada e a densidade extremamente concentrada de armamento de alta tecnologia e tropas em uma área muito pequena, é claro, é motivo de alarme. Agora, no final do dia, a maior parte da conversa nesta cúpula da UE, onde Zelensky compartilhou que as tropas norte-coreanas estavam se preparando para vir à Rússia, foi sobre a capacidade dos ucranianos de atacar dentro da Rússia, atacar esses campos, bases aéreas que a Rússia está usando para atacar os ucranianos e as tropas ucranianas. E todo o argumento da Ucrânia é que eles deveriam poder atacar essas bases e proteger suas tropas. Isso é perfeitamente legal na guerra. Uma coisa que está impedindo a Ucrânia, basicamente, é Putin, que continua gritando que usará armas nucleares se o Ocidente der à Ucrânia permissão para usar armas ocidentais dentro da Rússia. No final do dia, é apenas uma das 100 linhas vermelhas que Putin estabeleceu nesta guerra, apenas nos últimos 2 anos e meio. Mas é um momento complicado nos Estados Unidos de América, para dizer o mínimo. A eleição estava há apenas 3 semanas, mais ou menos. Então, as grandes decisões estão sendo colocadas em espera. E isso está prejudicando a Ucrânia de uma grande maneira. Está prejudicando a capacidade dos ucranianos de se defenderem. Mas aqui fizemos um segmento sobre por que Putin está apenas blefando sobre essa linha vermelha, sobre o uso de armas nucleares. Mas primeiro, quero compartilhar um ponto importante. Muitas das histórias que cobrimos neste vídeo não eram algo que estava sendo coberto na mídia dos Estados Unidos ou na mídia ocidental em geral. A maior parte da atenção tem se concentrado apenas na guerra da Ucrânia e na guerra do Oriente Médio. Mas as tensões estão aumentando na fronteira sul-coreana. E isso é claramente importante, especialmente considerando que a Coreia do Sul é um aliado e a Coreia do Norte é um estado nuclear. Mas pode ser que você não tenha visto isso na mídia tradicional, porque muitas organizações de notícias tradicionais não são boas em cobrir notícias geopolíticas importantes adequadamente. Se a Rússia usar uma arma nuclear na Ucrânia, Vladimir Putin terá assinado sua própria sentença de morte. Putin está assustado porque pode sentir que seu fim se aproxima. A notícia mais importante de longe foi que apenas na semana passada, mísseis russos atacaram um navio de carga que acabara de sair das águas territoriais ucranianas. Um navio de carga civil, nada menos. Mas algo importante que este tweet não menciona foi o fato de que esse navio estava em águas da OTAN quando a Rússia o atacou. Como você pode ver neste tweet, o navio estava nas águas econômicas marítimas da Romênia. A Romênia é um membro da OTAN, e isso significa que o navio foi atacado em águas da OTAN. Além disso, o navio era da Turquia, outro membro da OTAN. Isso significa que a Rússia atacou um navio da OTAN em águas da OTAN, e além disso, um navio civil. Agora, felizmente para Putin, isso não ativa automaticamente o artigo 5 do Tratado da OTAN. A razão principal é que o ataque ocorreu em águas econômicas, não em águas territoriais. De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, as águas territoriais de um país
se estendem por 12 milhas náuticas a partir da sua costa, enquanto sua zona econômica exclusiva, ZE, se estende até 200 milhas náuticas a partir da costa. Em termos simples, tudo até 12 milhas náuticas é basicamente parte do país. Mas de 12 a 200 milhas náuticas, as águas são consideradas águas internacionais, mas tudo que está sob a água é um direito soberano do país, ou seja, podem explorá-las para seu benefício econômico. Isso pode incluir petróleo, pesca e muito mais. Se um ataque ocorre em águas territoriais de um país, isso deveria ativar o artigo 5, se o país for parte da OTAN. Agora, digo deveria, porque, é claro, existem exceções. O que significa que se o ataque foi um erro puro, é improvável que o artigo 5 seja ativado. E seria fácil acreditar que isso foi um erro se fosse um incidente isolado. Mas, de fato, apenas no último mês, a Rússia enviou múltiplos drones para o espaço aéreo da OTAN. E agora isso acontece? Além disso, a Rússia tem enviado mísseis pelo espaço aéreo da OTAN para atacar a Ucrânia. Claramente, um desses poderia ter sido um erro, mas todos juntos realmente não parece um acidente. É como disse o grande filósofo J. Cole uma vez: engane-me uma vez, vergonha para você. Engane-me 2 vezes, não posso culpar você. Engane-me 3 vezes. Está bem, não sou rapper, mas é bem óbvio o que Putin está tentando fazer. Ele está tentando obter uma reação da OTAN, só para ver como reagem e o que fazem. Talvez seja apenas pura curiosidade da parte de Putin, ou talvez ele esteja planejando algo grande. Ninguém sabe. E é claro, não podemos culpar a OTAN por não ter reagido até agora, porque não querem escalar a guerra por algo tão menor como infrações de drones no espaço aéreo. Mas parece que os ataques têm aumentado e se aproximado cada vez mais do território da OTAN e de civis da OTAN. Então chegará um momento em que a OTAN pode ter que enviar uma mensagem. Isso poderia ser um aviso contundente ou poderia ser algo maior. Talvez poderia ser dar permissão à Ucrânia para atacar dentro da Rússia. Agora, isso é algo que tem assustado Putin. Na semana passada, ele fez o que parece uma coletiva de imprensa falsa, onde respondeu a uma única pergunta. Essa pergunta foi: o que a Rússia faria se o Ocidente der permissão à Ucrânia para usar mísseis ocidentais para atacar dentro da Rússia? Vamos ouvir isso rapidamente. Eu mencionei isso, e qualquer especialista, tanto em nosso país quanto no Ocidente, confirmará. O exército ucraniano não é capaz de usar sistemas de alta precisão e longo alcance fornecidos pelo Ocidente. Eles não conseguem. Essas armas são impossíveis de empregar sem dados de inteligência de satélites, que a Ucrânia não tem. Isso só pode ser feito utilizando os satélites da União Europeia ou os satélites dos Estados Unidos, em geral. Os satélites da OTAN. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez o mais importante, o ponto-chave, é que apenas o pessoal militar da OTAN pode designar missões de voo para esses sistemas de mísseis. Os soldados ucranianos não podem fazer isso. Portanto, não se trata de permitir que o regime ucraniano ataque a Rússia com essas armas ou não. Trata-se de decidir se os países da OTAN se envolvem diretamente no conflito militar ou não. Se essa decisão for tomada, não significará nada menos que uma participação direta. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus são partes da guerra na Ucrânia. Isso significará sua participação direta no conflito e mudará claramente a essência, a própria natureza do conflito de maneira dramática. Isso significará que os países da OTAN, os Estados Unidos e os países europeus estão em guerra com a Rússia. E se esse for o caso, então, considerando a mudança na essência do conflito, tomaremos decisões adequadas em resposta às ameaças que nos forem apresentadas. Muito bem, deixe-me pensar por onde começar, porque o argumento se desmorona por si só, porque apenas na semana passada, Putin estava dizendo ao povo russo que a invasão de Kursk não é grande coisa, porque no final do dia, Kursk é como Donbass, Crimeia e Donetsk. Tudo faz parte da Rússia, e as forças russas têm lutado contra a Ucrânia em todos esses lugares. Então, realmente não é grande coisa que os ucranianos agora também estejam em Kursk. Mas se aplicarmos essa mesma lógica que Putin está dizendo a seus próprios cidadãos,
Isso não significaria que as armas da OTAN já estão sendo utilizadas na Rússia? E a segunda parte do argumento, onde ele diz que os ucranianos não são capazes de usar essas armas ocidentais porque são tão avançadas. Esse é o argumento que os russos têm usado há um tempo. Eles se negam a acreditar, ou supomos que se negam a aceitar, que a Ucrânia agora tem sua própria indústria de defesa. Aqui está uma publicação russa que se queixa de todas as armas ucranianas que estão atacando dentro da Rússia, os drones e os mísseis. A publicação simplesmente continua afirmando que a Ucrânia não está produzindo nada disso localmente. O Ocidente, basicamente, está dando todas essas armas à Ucrânia sem nenhum rótulo nelas. E a Ucrânia simplesmente está colocando um rótulo de feito na Ucrânia e usando todas essas armas para atacar dentro da Rússia. A legenda do tweet explica isso muito melhor do que eu poderia. A negação está fora das gráficas. De qualquer forma, continuando, você sabe que um país está ganhando uma guerra quando começa a dar ultimatos sobre armas nucleares. E só para lembrar a todos, essa não é a primeira linha vermelha de Putin. Acho que nesta guerra já houve cerca de 20 delas. E todas vieram com um aviso de que, se você cruzar essa linha vermelha, as armas nucleares serão acionadas. Cada vez que uma das linhas vermelhas de Putin foi cruzada, e muitas foram cruzadas, você sabe, as sanções foram uma linha vermelha. O Reino Unido e os Estados Unidos, fornecendo mísseis antitanque muito cruciais nos primeiros dias, foram uma linha vermelha. Certamente os tanques de batalha foram uma linha vermelha. E os britânicos quebraram isso. Os britânicos quebraram isso com o fornecimento de tanques Challenger no início do ano passado. O fornecimento de artilharia de longo alcance, novamente, os britânicos quebraram isso com o fornecimento de Storm Shadow no verão passado. Então, a cada vez, você sabe, a única coisa, se a Rússia fosse invadida, isso permitiria que eles usassem armas nucleares dentro de sua doutrina nuclear. Bem, há um mês, a Ucrânia invadiu de maneira muito eficaz parte da Rússia e levou a guerra para a Rússia. Agora, é claro, Putin nunca usará armas nucleares contra o Ocidente, porque no final das contas, até ele sabe que a OTAN também tem armas nucleares. Então não importa quão caro seja seu palácio, ele não está protegido ali se usar armas nucleares. Aqui está Michael Clark explicando exatamente a mesma coisa. Quando as pessoas pensam que você sabe de alguma forma somos vulneráveis, lembre-se de que aquelas pessoas no Kremlin também sabem disso, e isso pode ser um fato inconveniente. E eu também não gosto, mas a realidade é que temos um dissuasor nuclear independente. Um submarino, sempre sob o Atlântico Norte, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Se o primeiro-ministro der a ordem, seja em Washington, Londres, Workington, Doncaster ou Stirling, se ele der a ordem, então aquele submarino dispararia seus mísseis 55 minutos depois que ele desse a ordem, e Moscou seria destruído. Ponto. Sem discussão. Essa é a realidade técnica. Você pode discutir se isso é bom ou ruim, mas é aí que estamos. Essa é a situação. Então, aqueles na televisão na Rússia que fazem muitas ameaças assustadoras sobre o uso nuclear contra a Grã-Bretanha precisam pensar no fato de que temos um dissuasor nuclear independente. Putin está dizendo que se for permitido o uso de armas ocidentais dentro da Rússia, a OTAN estará em guerra com a Rússia. Agora, a Rússia realmente pode se dar ao luxo de uma guerra com a OTAN? Neste momento, eles estão lançando praticamente tudo o que têm. Toda a economia foi reestruturada para se tornar uma economia de guerra que está crescendo cerca de 3% ao ano. E apesar de tudo isso, eles mal conseguiram algum progresso no último ano na Ucrânia. A Ucrânia, que tinha uma economia que era uma 10ª parte da Rússia e um exército que é várias vezes menor, e está lutando com o que podemos estimar aproximadamente como 1% do gasto militar da OTAN. Está recebendo todas as armas antigas, os velhos jatos, os velhos mísseis que provavelmente teriam sido substituídos na próxima década. Com apenas isso, a Rússia está lutando contra a Ucrânia. Agora, é claro, as guerras são imprevisíveis. E essa é a grande razão pela qual a OTAN não tem respondido a todos os drones que a Rússia envia acidentalmente para o espaço aéreo da OTAN. Mas, digamos que haja uma guerra
que esperamos que não haja? É realista que a Rússia ganhe contra a OTAN? É realista que Putin sobreviva a essa guerra como o líder da Rússia? Aqui está John Bolton, o ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, explicando esse ponto com mais detalhes. Do lado convencional, onde está o exército russo que vai lutar em uma guerra mais ampla? E a propósito, se eles têm um exército que pode fazer isso, por que a Ucrânia não está agora compensando seu desempenho patético nos últimos 2 anos e meio? Não acho que Putin tenha a capacidade. Há mais de 1 ano e meio, o secretário de Defesa de Biden, Lloyd Austin, disse que os russos estavam alimentando seu exército a uma trituradora de madeira. E isso simplesmente continuou desde então. Em segundo lugar, sobre a ameaça de um possível uso de armas nucleares, tivemos depoimentos em sessão aberta do Congresso da Comunidade de Inteligência que disseram que sempre que Putin fez barulho com a espada nuclear, não houve evidência de que alguma força nuclear tenha sido redeployada ou movida para um estado de alerta mais alto. Acho que Putin tem blefado, e nós caímos em seu blefe. Se você se preocupa com o que Putin disse, então, e reagimos de acordo, você estará dando a ele o que ele quer sem nenhum custo para ele. Minha resposta aos comentários de Putin, assim como as ameaças anteriores envolvendo armas nucleares, é dizer a ele em particular e publicamente: se a Rússia usar uma arma nuclear na Ucrânia, Vladimir Putin assinou seu próprio certificado de óbito. Com sorte, isso terá um efeito dissuasor. Putin sabe que se a Ucrânia obtiver permissão para usar armas ocidentais para atacar dentro da Rússia, a guerra será levada ao povo russo. O povo russo perceberá o que tem acontecido nas linhas de frente e descobrirá a verdade sobre o desempenho do exército russo. E isso é algo que Putin não pode se dar ao luxo, especialmente quando a economia está lutando, as pessoas estão desempregadas e os mais inteligentes dos inteligentes, os russos mais brilhantes, estão abandonando o país. Isso é exatamente o que ele está fazendo ao lançar tudo o que tem com este ultimato. Ele não quer que o Ocidente dê permissão à Ucrânia para atacar dentro da Rússia e está usando tudo o que tem na manga para garantir que isso não aconteça. Agora, esta guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como qualquer evento geopolítico, se move muito rapidamente e é praticamente impossível acompanhar todas as notícias. O vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe seu like, deixe seus comentários. Até breve!